Nessa aula eu vou te ensinar como abrir as portas para um futuro de possibilidades para você e sua família, seguindo o método do Guia MF para conquistar a sua cidadania espanhola e ter em mãos um dos passaportes mais poderosos do mundo, que permite acesso a todos os países da União Europeia e entrada facilitada a mais de 190 países. Eu vou ensinar você, que é filho, neto ou bisneto de espanhol, que não deixa seus sonhos de lado quando encontra algum desafio, que se sente perdido com tantas informações soltas e não sabe por onde começar, a conquistar a sua cidadania espanhola pela lei da memória democrática. Vou ensinar você, que já deu os primeiros passos, a conseguir dar entrada no seu processo de cidadania o quanto antes, seguindo os requisitos exigidos por lei. Essa aula não é para você que prefere deixar todo o processo nas mãos de terceiros, pois o guia ele te dá autonomia de realizar o próprio processo. Você vai aprender desde a busca da certidão espanhola até a entrega da documentação no consulado, onde você vai dar entrada no seu processo de cidadania. Vai poder fazer como Fernando, com 36 anos, que tinha pouco tempo para se dedicar ao processo e mesmo assim encontrou a certidão de batismo do seu trisavô, nascido em 1864. Vai fazer como a Rosângela, com 62 anos, que não tinha experiência nenhuma com o processo de cidadania e em menos de 2 meses de acesso ao guia, organizou tudo e agendou seu atendimento no consulado. Vai poder dar entrada no processo junto com a sua família, assim como nós fizemos. E tudo começou com uma história de família. Minha mãe sempre dizia que o meu bisavô era espanhol e minha bisavó italiana. Eles moravam na fazenda Salamanca, no interior do Paraná. Eu cresci cercada por histórias cheias de detalhes daquela época, e com elas nasceu em mim um carinho por eles e o sonho de um dia conhecer esses países. Mas esse sonho acabou ficando guardado enquanto eu me dedicava aos estudos e aos desafios da vida. Eu sempre estudei em escola pública, eu era uma aluna muito dedicada, mas tinha duas coisas que para mim naquela época parecia algo distante de acontecer, que era escrever uma boa redação e passar no vestibular de uma universidade pública. Eu lembro que sempre quando eu ia escrever uma redação eu ficava muito tensa, eu escrevia, apagava, olhava para o lado, via as pessoas escrevendo, olhava para minha folha e o texto não fluía. Eu era sempre uma das últimas a entregar a prova e teve uma prova do Enem que eu fiquei tão ansiosa que na madrugada eu acabei passando mal, fui pro hospital, voltei para casa, não conseguia dormir e depois fui fazer a prova. Quando eu concluí o ensino médio, eu não consegui passar no vestibular e eu consegui passar no curso técnico em Química, que eu fiz por 2 anos, e depois eu iniciei um curso técnico em Informática. E durante o curso, eu decidi que eu queria fazer odontologia em uma universidade pública. Então, se antes isso me parecia algo difícil de acontecer, naquele momento, depois de alguns anos, era praticamente impossível. Mas a vida ela tem uma forma especial de te desafiar para mostrar que você consegue. E depois de 1 ano de cursinho e treinando redação toda semana, eu consegui passar no vestibular. Fui aprovada em 11º lugar na USP, no curso de odontologia, que era o curso que eu queria. E a partir desse dia eu passei a acreditar mais em mim e a não desistir fácil dos meus sonhos. E no ano passado, a vida me trouxe um novo desafio. Eu descobri que eu e minha família tínhamos direito à cidadania espanhola pela Lei da Memória Democrática, uma lei que entrou em vigor em 2022 e tinha mais 2 meses de vigência, com possibilidade de prorrogação. Eu não conhecia o processo de cidadania, não tinha muito tempo para entender, e as únicas informações que eu tinha do meu bisavô eram o nome dele escrito na certidão de casamento da minha avó, o estado e país de nascimento. Eu busquei entender mais sobre o assunto, entrei em contato com assessorias que me passaram um orçamento de mais de 30 mil para realizar o nosso processo de cidadania, o que não era viável. E nesse momento eu me entristeci, pensando em quantas pessoas também tinham esse direito e a chance de um futuro diferente com novas oportunidades, mas não tinham esse valor para investir. E foi estudando que eu entendi que era possível solicitar a cidadania espanhola por conta própria. E foi nisso que eu conversei com a minha mãe e com a minha irmã e falei que eu ia fazer o nosso processo.
E essa era a minha chance de fazer acontecer para mim e para minha família. Eu mergulhei no assunto, conversei com os cartórios do Brasil e da Espanha, falei com o consulado, com pessoas que também estavam no processo, entendi os detalhes e requisitos exigidos por lei e, com dedicação, eu consegui solicitar as nossas credenciais dentro dos 2 meses de vigência da lei. E depois, nós demos entrada no nosso processo, ao mesmo tempo, de forma prática e com baixo custo. A Lei da Memória Democrática ela foi prorrogada por mais um ano, então você tem até outubro de 2025 para encontrar a certidão espanhola do seu familiar e iniciar o seu processo de cidadania. O caminho que estruturei foi tão rápido e prático que, mesmo trabalhando em um projeto na minha área, a vontade de ensinar outras pessoas que também têm esse direito, mas nem sempre têm acesso a um passo a passo simplificado, foi maior. E assim, eu criei o Guia NF, um passo a passo completo para que descendentes de espanhóis solicitem a cidadania de forma rápida, prática e com baixo custo. Mais do que entender todo o processo, o guia foi pensado para que você e sua família vivam a realidade desse sonho. Para solicitar a cidadania espanhola, você precisa apresentar alguns documentos no consulado para comprovar o seu vínculo com o familiar espanhol. E um erro muito comum das pessoas nessa fase é pagar por serviços ou documentos que o consulado não exige. Um outro erro muito comum é as pessoas acreditarem que elas não conseguem realizar o próprio processo. E agora eu tenho uma pergunta para você. Por que uma assessoria consegue fazer o processo de cidadania de outra pessoa? Porque ela tem clareza no processo. Então, se você tiver clareza, você consegue fazer o seu processo. Ou seja, o processo de cidadania espanhola pela Lei da Memória Democrática, ele não é algo muito burocrático, não dá muita dor de cabeça e você consegue fazer sozinho, desde que você tenha clareza do processo. Tanto que eu fiz o meu processo da minha família ao mesmo tempo e eu tenho alunos que fazem isso também. Quando eu ainda não sabia em qual cidade meu bisavô tinha nascido, eu entrei em contato com um buscador de certidão espanhola que me passou um orçamento de mais de R$ 1.000, com um prazo de busca de 30 a 90 dias e uma condição. Se ele não conseguisse encontrar a certidão, nós faríamos uma nova negociação. Durante a nossa conversa, ele me perguntou: você sabe em qual das mais de 200 cidades de Cáceres o imigrante nasceu? E eu não sabia. Além de ser uma busca incerta, que poderia gerar novas negociações, a demora no prazo de busca poderia ter me impedido de solicitar a cidadania espanhola a tempo. E por experiência própria, ninguém quer mais a sua cidadania quanto você. Esse é mais um motivo para você cuidar do seu processo. E um detalhe que ninguém conta é que é possível encontrar a certidão espanhola de graça e sem intermediários. Foi exatamente assim que eu fiz e te ensino a fazer também. Na minha formação em odontologia, eu aprendi que não existe nada que você não consiga fazer na prática, desde que você siga uma técnica que eu chamo de MAP, que é mergulhar na teoria, analisar a melhor sequência e praticar. Eu apliquei esse padrão por anos na minha vida profissional e fiz o mesmo para conseguir solicitar a cidadania espanhola. Eu mergulhei na teoria, analisei a melhor sequência para realizar o processo e coloquei em prática. Por isso eu consegui fazer mais em menos tempo. O meu método, ele não é uma lista de documentos que você precisa apresentar no consulado. Ele é uma sequência eficiente que te permite fazer mais em menos tempo, com clareza em cada etapa. Por isso, você consegue dar entrada no seu pedido de cidadania na metade do tempo. Existem 2 caminhos para solicitar a cidadania espanhola por conta própria: sem método e com o método do Guia NF. Sem método, você sente insegurança, tem dúvidas constantes durante o processo, uma chance maior de cometer erros e retrabalho, e o processo se torna mais demorado. Com o método do Guia NF, você tem clareza de todo o processo, sente segurança em cada decisão, segue os requisitos exigidos por lei e solicita a cidadania mais rápido. O método do Guia NF é o caminho mais rápido e prático para você e sua família conquistarem a cidadania espanhola juntos. Ele é dividido em 5 fases estratégicas. Fase 1. Primeiros passos. Aqui inicia o seu processo comigo. Vou te explicar o que está por trás da Lei da Memória Democrática, seus benefícios, prazos e informações importantes para percorrer o caminho. Fase 2. Hora da descoberta. Nessa fase você vai seguir as pistas que preparei para você, que vão te ajudar na busca da certidão espanhola. Fase 3. Conectar os pontos.
Essa é a fase de emitir as documentações necessárias para o processo. Fase 4. Atenção aos detalhes. Nessa fase te explico como solicitar a cita e organizar os documentos. Fase 5. Missão concluída. Essa é a fase de entrega das documentações no consulado e acompanhamento do seu processo. Ao ter a cidadania espanhola, sua próxima conquista é o passaporte espanhol, trazendo uma nova realidade cheia de benefícios e oportunidades para você e sua família. O que muda com a cidadania espanhola? Você e sua família terão direito à livre circulação na Europa para morar, trabalhar, estudar e viajar por todos os países da União Europeia. Terão direito a um passaporte de elite, com entrada facilitada a mais de 190 países. Um legado familiar garantido, sendo possível transmitir a cidadania para os filhos e futuras gerações. Educação e saúde de excelência em países com os melhores sistemas do mundo. Mais qualidade de vida, segurança e novas oportunidades para você e sua família. Você tem a chance de viver a realidade desse sonho e está ao seu alcance. Chegou a hora de tomar as rédeas do seu processo, com a liberdade de gerenciar cada etapa, sem surpresas de custos extras, informações desatualizadas e longa espera. É você no controle do seu futuro, conquistando a sua cidadania espanhola. Agora que você entendeu como funciona o meu método e tudo que a cidadania espanhola pode transformar na sua vida e na da sua família, existe a chance de você aprender de forma mais aprofundada no meu guia e eu vou explicar como ele funciona. O acesso ao guia é imediato e 100% online. Você vai receber um login e senha para acessá-lo em uma plataforma que é intuitiva e fácil de usar. O guia aborda todos os casos contemplados pela Lei da Memória Democrática. Assim, você e sua família vão conseguir seguir ele e dar entrada no processo juntos. Vai ser como andar por uma trilha com um guia à sua frente que te mostra os melhores caminhos e os detalhes que você precisa ter atenção e cuidado. É percorrer todo o caminho com a tranquilidade de estar fazendo tudo certo. O guia tem foco total em praticidade e otimização do tempo. Fugindo do tradicional processo de cidadania, criamos um passo a passo interativo estruturado como um jogo, em que você avança fase por fase, com objetivos definidos, até solicitar a sua cidadania espanhola. Você vai seguir as 5 fases que eu comentei anteriormente. Vai passar pela fase de primeiros passos, hora da descoberta, conectar os pontos e missão concluída. E como todo bom jogo, você não caminha sozinho. Durante o processo, você encontrará orientações personalizadas, atalhos estratégicos e dicas valiosas que vão acelerar o seu processo e tornar tudo mais simples e eficiente. O Guia NF é em formato de texto para que você visualize todas as etapas em uma única página. Assim, torna o processo mais fácil de entender, mantém seu foco no que realmente importa, permite acompanhar seu progresso de forma visual e organizada e tem informações atualizadas em tempo real. Com uma linguagem leve e descontraída, o Guia NF desperta sua vontade de vencer desafios e te equipa com ferramentas certas para conquistar a sua cidadania espanhola. Você vai ter acesso à Missão Cidadania, um local para você registrar pistas valiosas sobre sua família, organizar prazos e compromissos do processo, acompanhar cada etapa até a conquista do seu passaporte, modelos de e-mails prontos para ser usado em diferentes situações, quais documentos anexar e como fazer solicitações diferentes, guia de documentos para você preencher anexos e formulários sem erros, acesso por 1 ano e suporte via e-mail. Por que o Guia NF é a melhor escolha? Porque ele tem fácil acesso e linguagem simples, foi criado para qualquer pessoa, mesmo sem experiência no assunto. O processo é descomplicado, o passo a passo foi pensado para que você possa fazer tudo sozinho. Clareza e autonomia. Cada etapa é objetiva e prática, com orientações fáceis de seguir. Economia de tempo e dinheiro. Você segue um caminho direto e eficiente. Flexibilidade. Você consegue fazer no seu ritmo. Quanto mais você se dedica e aplica os conceitos, mais rápido avança. Acredite em você e transforme seu processo de cidadania em algo simples e rápido. Você poderá dar entrada na sua cidadania, assim como nós e milhares de pessoas já fizeram. Além de tudo isso que eu comentei, você ganhará de bônus 2 licenças de acesso ao Guia NF. Convide mais 2 pessoas queridas para trilhar esse caminho com você. Cada um terá seu acesso exclusivo ao guia. Assim, vocês conquistam juntos os benefícios que a cidadania espanhola tem a oferecer. Dossiê da Cidadania Espanhola.
Ele servirá como um dossiê de investigação, reunindo as provas que confirmam seu direito à cidadania. Guia completo da certidão espanhola, para você solicitar a certidão de graça, sem sair de casa, economizando tempo e dinheiro. Ah, e tem mais! Alguns terão a chance de desbloquear um bônus surpresa. Será você? Tem duas frases que eu gosto muito. Uma é "Sua história, sua liberdade". É uma frase que eu criei inspirada na Bem-vinda à Cidadania. E outra é "Novas portas se abrem em momentos inesperados". Essa frase eu ouvi assim que eu me formei na faculdade. E era o sentimento que eu tinha, que novas portas se abririam para mim naquele momento. E foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu dei entrada no meu pedido de cidadania espanhola. E agora, eu convido você a clicar no botão, fazer sua inscrição e abrir as portas para o futuro que você e a sua família merecem com a cidadania espanhola em mãos. Assim que sua compra for confirmada, você vai receber um login e senha para acessar o guia e vai preencher com seus dados a ficha de entrada para que a gente possa entender seu grau de parentesco com o espanhol e te direcionar o melhor caminho. Você tem 7 dias de garantia para acessar o guia, conhecer a plataforma, entender como ele funciona, e se algo mudar para você, é só entrar em contato com a gente, que nós nos tornamos o valor integral. E por fim, eu gostaria de agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, e desejar que você viva um direito que é seu e que você e a sua família possam ter um futuro de possibilidades com a cidadania espanhola. Te vejo em breve!